O Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer, página 28. Então, como devemos viver? A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna de nosso chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. Para crescermos em conformidade à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. E para caminharmos nas boas obras que Deus nos preparou para realizarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Em resposta às misericórdias de Deus, devemos apresentar nossas vidas a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis para Ele. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. As seguintes diretrizes e práticas são extraídas da Bíblia, a fim de nos ajudar nessa jornada magnífica. Estudo da Bíblia. Devemos crescer em nosso conhecimento de Deus, em nosso conhecimento de tudo que Ele fez por nós em Cristo e em nosso conhecimento de Sua vontade para nossas vidas. Devemos ser fortalecidos em nossa fé, encorajados em nossa obediência e conformados à imagem de Deus. Isso somente pode ser realizado através da leitura, estudo, memorização e obediência à Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 17. Por esse motivo, devemos ser diligentes para conhecer suas verdades e aplicá-las em nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Dedicação à oração. Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Deus através da oração. Nada podemos fazer por nós mesmos. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Mas podemos nos tornar frutíferos ao depender do poder de Cristo e ao tornar nossas necessidades conhecidas a Ele em oração. João capítulo 15, versículos 7 e 8. A Bíblia é abundante em ensinamentos sobre a necessidade da oração, os benefícios da oração e as promessas de bênção a todos que oram. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. Por essas e outras razões, devemos nos dedicar à oração e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1 e Colossenses capítulo 4, versículo 2. Oração é ter comunhão e conversar com Deus. Ela inclui a adoração, o louvor, o agradecimento e a petição para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas e no mundo. Orar é pedir que Deus atenda às necessidades de acordo com a sua sabedoria, bem como confessar o pecado e pedir força espiritual para vencê-lo. Uma das melhores maneiras de aprender a orar é estudar as orações da Bíblia. Uma das formas mais úteis é a oração modelo encontrada em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Identificação pública com Cristo através do batismo. Somos salvos somente pela fé, mas Cristo ordena que aqueles que creem identifiquem-se publicamente com Ele e seu povo através do batismo. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Atos capítulo 8, versículos de 36 a 38. Membresia em uma igreja bíblica. É a vontade de Deus que todos os verdadeiros crentes se unam a uma comunidade de crentes que pensam da mesma maneira. Hebreus capítulo 10, versículos de 23 a 25. Algumas características de uma igreja bíblica são as seguintes: um compromisso com a inerrância e a suficiência da Bíblia, uma apreciação da verdade bíblica e uma paixão por pregá-la e ensiná-la. Uma fidelidade ao cristianismo ortodoxo e trinitário, tal como é encontrado nas confissões de fé clássicas
procedentes da Reforma. Uma visão elevada de Deus e um reconhecimento da pecaminosidade e da necessidade de salvação do homem. A convicção de que Cristo e seu Evangelho são centrais e preeminentes na fé cristã. Uma compreensão bíblica da conversão que leva ao arrependimento, fé e santidade. Uma dedicação ao culto bíblico no temor a Deus, em contraste ao entretenimento ou ao emocionalismo. Liderança constituída de homens santos, humildes e capazes de ensinar, que dão suas vidas pelos crentes sob seu cuidado e exercem disciplina pastoral sobre eles. Um compromisso com o aconselhamento bíblico e a disciplina da igreja. Uma busca genuína por semelhança com Cristo, santidade e amor com um reconhecimento de suas próprias deficiências e uma recusa em se exaltar sobre outras igrejas sãs e fiéis. Um verdadeiro e exemplar compromisso com o evangelismo e as missões. Uma dependência de Deus manifestada em reuniões fervorosas e regulares de oração. Crescimento em santificação. A Bíblia nos ensina que a santificação, nosso crescimento pessoal em santidade ou semelhança com Cristo, é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 1 Pedro capítulo 1, versículos de 14 a 16. Para que isso se torne uma realidade em nossas vidas, devemos buscar a Deus através da leitura bíblica, oração, comunhão com crentes piedosos e abstenção das coisas pecaminosas deste mundo, para não nos contaminarmos com elas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Servir na igreja local. A Bíblia nos ensina que todo crente é parte de um sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cada um de nós recebeu dons espirituais, habilidades, que devem ser usados para a edificação da igreja local. Romanos, capítulo 12, versículo 4 a 8 e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Não devemos meramente nos unir a uma igreja bíblica, mas devemos servir na igreja local, de acordo com nossas habilidades. O ministério na igreja não é limitado aos pastores ou presbíteros. Os pastores devem treinar todos os membros da igreja para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 12. Servir no evangelismo e nas missões. É a vontade de Deus que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado a todas as nações e a cada pessoa debaixo do céu. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Lucas, capítulo 24, versículo 47. Essa ordem de Cristo foi chamada de Grande Comissão. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. E cada cristão está comprometido com essa tarefa de acordo com os seus dons. Isso também inclui cuidar dos cristãos que são perseguidos por causa da fé, ajudar aqueles que sofrem necessidades e fazer obras de caridade para aqueles que não creem. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, Gálatas, capítulo 6, versículos 10, Hebreus capítulo 13, versículo 3 e 16, Tiago capítulo 1, versículo 27. Nossa esperança e oração por você. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23.